Pessoal, hoje eu vim aqui no metrô pensando que a melhor forma que a gente tem de dar saúde para o animal é ter uma família saudável, né? Nós não olhamos mais para o animal exclusivamente. Até comentei ontem na aula, no curso de constelação familiar que eu dou todo dia à noite, comentei com o pessoal de quarta-feira que se a gente estiver certo nos nossos raciocínios, nas nossas ideias, e eu não acho que a gente está certo, eu tenho certeza que a gente está certo. Nessa nova visão, que é uma visão sistêmica, aí idealizado por Bert Hellinger, e também quem precedeu Bert Hellinger nessa questão da terapia familiar, da visão da família, né? Isso é muito interessante, e essa visão não é exclusivamente dele. Acontece que ele veio, de uma forma muito objetiva, criar as 3 leis, chamadas 3 leis do amor, que explicam de forma muito simples quando uma dessas leis, ou mais de uma dessas leis, são desrespeitadas, não olhadas, não consideradas, nós criamos os tais emaranhamentos familiares. E é esses emaranhamentos familiares que vão repercutir desfavoravelmente na vida do animal. Que a princípio é o que nos interessa aqui, né? É a minha primeira formação, medicina veterinária. Então eu tenho como objetivo principal a cura do animal. Mas eu não posso olhar só para o animal. E é por isso que eu digo que se a gente estiver certo, os cursos de veterinária terão que ser reformulados no seu conteúdo programático, na sua grade. Porque todo curso é muito direcionado ao animal. Alguém poderia falar assim, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Se eu não olhar para a família, eu não vou resolver o problema do animal. Essa é que é a questão. Eu não estou dizendo que a gente não deve tratar do animal. Muito pelo contrário, lógico que deve. Se o seu animal está doente, se o seu animal tem um sintoma, se o seu animal tem um problema, onde você tem que ir? No médico veterinário. Cabe a esse profissional o diagnóstico e o tratamento desse animal. Ok? Ok. O problema é que o profissional, o veterinário, ele precisa ter um outro olhar. Ele não pode só tratar do animal. Ele tem que olhar em volta da família humana ao qual esse animal é um contactante, se relaciona. Por quê? Porque muitos dos problemas de saúde estão relacionados às pessoas ao qual o animal tem contato. E pior ainda, muitas das doenças dos animais estão relacionadas a pessoas que o animal não tem contato, mas é da família. Nossa, Marcos, agora você complicou. Não, não compliquei não. Nós aqui estamos representando os nossos ancestrais, não é? É. Por exemplo, todos nós viemos de um pai e de uma mãe, de um espermatozoide e de um óvulo. Ok? Ok. Então, eu sou metade do espermatozoide do meu pai e metade do óvulo da minha mãe. Ok? Ok. Ah, mas isso é óbvio. Então, mas a gente se esquece disso. Eu tenho comigo metade da ancestralidade do meu pai e metade da ancestralidade da minha mãe. Ok? Ok. Então, mesmo que o meu cachorro não tenha contato com o meu avô, que já faleceu, né, há 30, 35 anos, mesmo que ele não tenha contato, ele pode adquirir uma doença em honra a ele do meu avô. Por quê? Porque 1/4 de mim vem do meu avô. Ou não? Vem do meu avô. Então, o meu cachorro tendo contato comigo, ele tem contato com alguém que ele nunca viu. Que ele jamais teve contato, porque meu cachorro tem, digamos, 5 anos. E meu avô, só que faleceu, da parte da minha mãe, tem 35 anos. Né? Isso é a visão sistêmica, é a visão do profissional, né? Eu falo do veterinário, mas cabe a todo profissional da área de saúde, que é a área que eu atuo. Se nós não tivermos essa visão, nós vamos atender o animal. Eu me refiro à doença crônica, né, do cachorro. Aquela doença que se trata e nunca cura, porque o conceito de doença crônica é isso, né? Não tem cura.
O animal normalmente não morre da doença, mas morre com a doença, né? Eu estou me referindo às doenças de pele, às doenças autoimunes, às doenças do aparelho gastrointestinal, as intolerâncias alimentares, né? O câncer também considerado uma doença crônico-degenerativa. Enfim, que hoje representa grande parte das doenças que nós em consultório atendemos. Nós saímos daquela coisa da doença aguda, né? Das verminoses, das parasitoses, das viroses, que era uma prevalência maior nos consultórios veterinários. Porque as pessoas não vacinavam, as vacinas eram caras, difíceis, etc. As pessoas não tratavam tão bem dos animais, então o animal estava sempre parasitado. Enfim, a gente atendia essas doenças. Hoje mudou. As doenças que nós atendemos, assim como os médicos, elas são mais prevalentes entre as crônicas. A gente pode citar também os diabéticos, enfim, uma gama de doenças. Eu me refiro mais a essas doenças. Essas doenças crônicas que os animais apresentam, se os veterinários olharem só para o animal, eles vão ter um resultado. Eles têm resultado. Lógico que tem. Só que se eles olharem para o animal e também ampliarem o seu horizonte, o seu olhar para a família humana, né? Não família animal, eu não me refiro ao pai e à mãe do animal, é porque esses também trazem e contribuem para a doença do animal, obviamente, mas o que starta, o que desencadeia, o que agrava é a família humana do animal. E por que ela faz isso? Porque as pessoas colocam, na maioria das vezes, nos dias de hoje, o animal no lugar errado. O status do animal mudou. Antes, o animal, eu me refiro a cão e gato, tá? Que é a minha área, a área que eu atuo. Antes o animal, o cão, o gato, era animal, animal de estimação. Hoje, esse é um animal de companhia. Bom, o que mudou? O que mudou é que esse animal não é visto como animal mais. É visto como filho. Ah, mas isso faz mal? Muito. Muito. Vou falar de novo. Muito mal. Por quê? Porque o animal não é filho. É por isso que o tema da live hoje é: meu cão é um animal. Porque ele não é meu filho, ele é um animal. Ele tem um pai e ele tem uma mãe. Ele tem um pai cachorro, eu não sou pai dele. E ele tem uma mãe cachorro, né? Se eu fosse mulher, eu não sei, poderia ser a mãe dele. Quando eu digo para o meu cachorro, você é meu filho, e como a gente diz isso? Com as nossas atitudes. Quais? Dando nome de gente para o cachorro, colocando na cama, dormindo com o animal, tendo toda uma preocupação de filho, né? Isso é uma preocupação de filho. Muitas vezes. Ontem mesmo eu atendi uma cliente e o cachorro é ansioso. O cachorro é ansioso, tinha um problema de intolerância alimentar, né? E o cachorro também tinha um problema de coluna. Olha que interessante. Esse cliente veio ontem no retorno e ele fez consulta comigo há 15 dias atrás. E esse cachorro estava no lugar de filho. Então, não sei se vocês se recordam, acabei de falar, problema de coluna, sério. Fazendo fisioterapia, tomando analgésico, tomando anti-inflamatório. Problema alimentar, né? O animal com vômito e diarreia, importante. E problema de ansiedade. Orientei, receitei os medicamentos homeopáticos, receitei um remédio homeopático, receitei um remédio floral, da terapia floral, para diminuir a ansiedade do animal. E as frases curativas. Que frases curativas? Eu pedi para o tutor dizer para o cachorro: você não é meu filho. Você é um cachorro. Você tem um pai cachorro e uma mãe cadela. Se ligue ao sistema dos seus pais, dos seus animais. Se ligue aos seus ancestrais. Mandei falar isso. E ela falou. Ela falou do jeito dela. Ontem mesmo ela falou assim: olha, Marcos, eu não falei assim, né? Porque eu tenho muito apego, muitos anos colocando um animal no lugar de filho, etc. Eu falei do meu jeito. Eu falei: não, tá ótimo. É do teu jeito que é para falar mesmo, né? A consciência ela vai vindo aos poucos. Resultado, em 15 dias.
Perguntei, quanto melhorou o problema de coluna de 0 a 10? Ela falou 10. A ponto dela não ir mais na fisioterapia. Né? Pedir para desmamar da fisioterapia. O animal faz a cada 15 dias, vai fazer agora uma vez por mês e parar analgésico anti-inflamatório. Com relação ao problema gastrointestinal, vômito e diarreia que o animal tem, perguntei, eu sempre pergunto, de 0 a 10, quanto foi a melhora? 7, ou seja, 70%. Pessoal, eu estou falando em 15 dias. 15 dias. Eu não receitei nenhum remédio homeopático para tratar isso. O remédio homeopático que eu receitei era apenas para melhorar o estado da coluna do animal. Terceiro ponto, ansiedade. Perguntei, quanto melhorou de 0 a 10? Ela falou 2. Eu falei, é pouco. Tinha que ter melhorado mais. Por que que melhorou pouco? O cachorro sai, passeia? Não, quase não passeia. Mora em apartamento? Mora em apartamento. Tem contato com outros animais? Tem somente com o companheiro dele, mas não sai. Aí eu falei para ela, olha, se fosse seu animal, para diminuir essa ansiedade, eu colocaria ele numa creche de cachorro, lá 1, 2 vezes por semana. Para quê? Apesar do nome creche ser humanizado, a creche é a melhor forma, aliás, eu acho que é a única, de desumanizar mais eficientemente o animal. Como assim? Bom, creche de cachorro não é um lugar em que os animais se encontram numa condição de matilha, né? Matilha é uma população de cães. Esse animal vive praticamente isolado, apartamento, não sai. Se ele for para uma creche, ele corre, ele brinca, ele briga, ele bate, ele, né? Não é verdade? Isso é a realidade de uma população. E esse animal vai se encaixar hierarquicamente nessa população, o que é algo fantástico. Porque os animais são assim. Se ele for um cão que tem uma ação alfa, uma ação predominante, hierarquicamente superior, ele vai dominar. Se ele for um cão que tem um comportamento mais linfático, mais tranquilo, ele vai se submeter a outros animais. E isso é a população de cães. Exatamente como a nossa também. A gente também se submete, né? Obviamente, não na força, mas a gente se submete a outros poderes, por exemplo, econômico, ou não. Mas vamos esquecer isso e olhar para o animal. Eu não tenho dúvida que esse animal vai melhorar do quadro de diarreia. De ansiedade. Da diarreia também vai melhorar porque o animal vai socializar. Mas do quadro de ansiedade o animal vai melhorar. Até porque ela me disse o seguinte, que o cachorro olha para ela e fica chorando, né? Querendo algo, é como se quisesse algo. O que ele quer? Ele quer sair. Ele não quer ficar preso mais num apartamento, tá? Então, veja a melhora que o animal teve com praticamente 3 atitudes. Um floral, para tratar o emocional. Um remédio homeopático, que olha para a coluna, que trata a coluna, que tem um tropismo para a coluna. E frases curativas. As frases curativas foram o que trouxeram um resultado favorável para melhorar 100% de coluna, para melhorar 70% da intolerância alimentar e 20%, né, que eu considero pouco, da ansiedade. Essa é a forma que eu trabalho, né? Essa é a forma, para mim, que eu entendo que é o profissional, é o veterinário do século XXI, olhando para o animal e olhando para a família, para as condições em que esse animal mora, né, para o ambiente ao qual ele está submetido e para as questões dos tutores aos quais ele acaba somatizando questões que não são dele. Vibe Mundial 95,7